Imagine que estamos no início do surto do Cordyceps e já sabemos como o fungo e os infectados se comportam. Assim podendo tomar melhores decisões e criar estratégias para conseguir evitar o que aconteceu no mundo de The Last of Us. Neste vídeo, iremos analisar algumas pistas para descobrir como derrotar o fungo Cordyceps, tentar evitar, em parte ou completamente, o apocalipse de The Last of Us, encontrar melhores formas de lidar com os infectados do game e sobreviver ao seu mundo. Garante o seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos clicando nos primeiros links na descrição. Sabemos que a disseminação do Cordyceps em pessoas se deu graças à contaminação de alimentos e remédios em que o fungo se desenvolveu. Nesses casos de contaminação em massa, seria difícil das pessoas imaginarem que os seus alimentos estão contaminados com algo, ainda mais caso o Cordyceps não apresente mudança de cheiro, sabor ou até mesmo de cor nos alimentos. Tendo em vista que alguns desses alimentos provavelmente são frutas e vegetais, um cuidado básico que as pessoas poderiam fazer para evitar serem contaminadas seria lavar bem os alimentos. No entanto, isso não diminuiria o impacto que o fungo provocaria, considerando que havia diversos outros alimentos para se contaminar. Nós também sabemos que a Fedra sabia da infecção muito tempo antes do surto estourar, por causa dos infectados que chegaram ao Hospital Lake Hill, em Seattle e em outros hospitais pelo país. Dá para entender que isso causaria um pânico imenso, mas caso eles tivessem avisado os outros países e as pessoas sobre a infecção, daria para todos se prepararem melhor para o que viria, e muitas mortes provavelmente seriam evitadas. Algo que não dá para saber se eles fizeram é se preparar antes do surto, planejando e criando as zonas de quarentena e pegando todos os equipamentos e suprimentos possíveis. Quando estivessem prontos, eles poderiam contatar a população sobre o que estava acontecendo e direcionar tudo para as zonas, deixando apenas aqueles que estão limpos entrarem. Dessa forma, o surto teria um impacto menor. Logo quando os primeiros infectados se transformaram no hospital de Seattle, a Fedra começou a fazer uma pesquisa e a trancar todos aqueles que estavam transformados e as pessoas que chegavam apenas com os sintomas. Como nesse ponto eles sabem o que a infecção faz com as pessoas, eles poderiam executar aqueles que se transformaram, pois para eles não teria volta. Ir coletando o sangue de quem ainda estivesse na fase de incubação para a pesquisa, e logo quando elas se transformassem, executá-las também, ou quem sabe executá-las depois de pegar o sangue. Isso evitaria de mais tarde os infectados terem saído do controle, demoraria mais tempo até chegar o dia do surto na cidade, teria mais tempo para a pesquisa ser concluída e o Rei dos Ratos provavelmente não se formaria. Algo que talvez eles fizeram foi chamar especialistas da área de infecções para descobrir o que estava causando a mudança comportamental nas pessoas e ajudá-los na pesquisa. Porém, como vemos na cutscene de abertura do prólogo, testes com vacinas falharam, então essa pesquisa não ajudaria em muita coisa. Agora que o surto iniciou, a sua sobrevivência depende apenas de você. Caso você não tenha ido para uma zona de quarentena, seria ideal evitar locais com esporos, pois além de ter que lidar com os infectados, tem que se preocupar em proteger ainda mais o seu rosto, porque se sua máscara quebrar, já era. Além de ter o risco de você ser pego de surpresa por um espreitador que você achou que estava morto. Também seria bom evitar regiões onde neva, pois as hordas geralmente migram para essas áreas. Usar algum tipo de proteção a mais, principalmente nos braços, seria bom, levando em consideração que os infectados tendem a morder nessa região, além de que te daria proteção contra ataques de outros sobreviventes. Caso encontrasse, você poderia colocar caneleiras no braço e em outras partes do corpo, e reforçar a proteção com panos grossos e algum tipo de borracha ou couro. Porém, você deve ter cuidado para não colocar armaduras para chegar ao ponto delas te atrapalharem a se movimentar. Uma abordagem geral em combates seria atingir os inimigos de forma que eles tenham dificuldade em se locomover ou fiquem atordoados, com ataques nas pernas, joelhos, cabeça e pescoço. Ao encontrar sobreviventes hostis ou qualquer infectado, o ideal é evitar o combate o máximo possível, tendo em vista que você pode se ferir gravemente, e com qualquer arranhão ou machucado, você poderia se infectar ou desenvolver uma infecção, ainda mais tendo em vista que no mundo do game os medicamentos são escassos. Caso seja forçado a lutar, o melhor é tentar abordar primeiramente no stealth, e depois partir para o combate com armas de fogo. Enquanto estiver lutando contra um infectado no corpo a corpo, seria bom tomar cuidado para não dar um soco muito forte na boca dele, pois você poderia cortar a sua mão ao bater nos dentes dele e se infectar.
então seria bom colocar algo como uma luva para proteger a mão também. Seria bom você se juntar com outras pessoas para tentar formar um grupo de sobreviventes, pois em algum ponto você poderia se encontrar ou ser emboscado por um grupo de sobreviventes como os caçadores, serafitas, WLF ou os cascavéis, e acabar morrendo. Você também poderia entrar para alguma facção caso não fosse emboscado. Como nós sabemos, os caçadores não aceitam crianças no grupo, e pelo jeito os cascavéis também não. Então, caso você tivesse filhos, já era sua chance de entrar para algum dos grupos. Porém, você também poderia entrar para os vagalumes, serafitas, WLF e até quem sabe os canibais. O corredor é o estágio inicial da infecção, sendo assim, é o mais fácil de lidar dentre todos os infectados. Eles ainda mantêm a sua visão, podendo ver qualquer um à distância. No entanto, como ainda tem uma força perto da humana, você como um sobrevivente poderia se esgueirar por trás dele e matá-los facilmente os estrangulando. Caso não tivesse força para dominar o infectado estrangulando, utilizar armas brancas, como uma faca bem afiada, lança, machado ou até mesmo espadas, seria uma boa opção. Porém, elas exigem um pouco de habilidade com a arma, principalmente a espada. Qualquer coisa funciona contra os corredores, e geralmente a principal preocupação ao lutar contra eles é a possibilidade de ser cercado em grande número, já que eles também são os infectados mais comuns. Caso em que pode-se tentar escapar correndo e se escondendo em locais altos, com acesso apenas com escadas ou escalando, considerando que eles não conseguem subir escadas e escalar. Esses infectados também são fáceis de lutar corpo a corpo, mesmo com apenas os punhos. Então, usar qualquer munição em enfrentá-los pode ser um desperdício quando há apenas alguns deles. Os corredores estão em um estágio tão fraco que a maioria dos sobreviventes pode derrotá-los sem problemas, então você não teria tanta dor de cabeça para lidar com eles. Porém, quando perto de estaladores e baiacus, eles são extremamente perigosos, pois como são capazes de ver os sobreviventes, eles alertam os outros sobre sua presença. A partir dos espreitadores, os infectados começam a ter mais vantagens sobre os humanos. Eles são rápidos e mortais em combate, especialmente quando em grande número. Por causa disso, é melhor manter distância ao tentar enfrentar um grupo deles. Sendo assim, a furtividade é uma opção, mas não recomendada devido ao fato de serem quase impossíveis de agarrar enquanto se movem por causa de sua consciência intensificada. Eles também podem fugir para se proteger se o virem se aproximando à distância. Por serem mais fortes do que os corredores, eles podem facilmente interromper seus socos, ou agarrando ou golpeando. Uma maneira de combater isso é jogar algo neles e depois atacar. Porém, como são frequentemente encontrados em grande número, é melhor contar com armas de fogo. Os estaladores são mais difíceis de lidar ainda, pois agora o corpo a corpo no soco é inútil, pois eles têm uma grande armadura protetora, e o fungo em seu rosto age como um capacete. Portanto, armas de fogo são extremamente necessárias contra eles. Caso você opte pela furtividade, os estaladores podem ser mortos usando uma faca, cano, arco ou flecha e besta. No entanto, o uso de flechas para matá-los requer um tiro na cabeça ou 2 no peito, que irão alertá-los. Portanto, a menos que seja rápido o suficiente, você será detectado. Além disso, as flechas normalmente se quebram ao perfurar a armadura de fungo de um estalador, então você não poderia recuperá-las. Porém, as flechas de besta são mais resistentes, então a probabilidade dela quebrar é menor. Caso você seja forte, você pode empurrar um instalador para longe se ele te pegar, pelo contrário, você será morto. Graças à sua armadura fúngica, eles são extremamente suscetíveis a coquetéis Molotov. Ao encontrar vários deles, uma boa opção seria simplesmente jogar um Molotov no meio da área, matando todos e sem gastar munição. Ao ouvir o som da garrafa quebrando, todos os instaladores na área irão até o barulho e no processo caminharão direto para as chamas, se queimando até a morte. Como todos os infectados, os trôpegos sofrem altos danos com ataques de fogo e armas explosivas. Seu movimento é lento, com a maioria dos sobreviventes sendo capaz de ultrapassá-los se forem atacados. Eles também são muito numerosos, ocasionalmente aparecendo em dupla ou trio.
A maneira ideal de matá-los é usando lança-chamas e jogando coquetéis molotov e bombas para causar dano intenso. Evitar chegar perto também é recomendado, tendo em vista que ele irá soltar microtoxinas quando você se aproximar. E quando você matá-lo, tome cuidado, pois ele também irá soltar microtoxinas antes de morrer. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. Enfim, chegamos ao Baiacu. É extremamente recomendável evitar o combate contra esses infectados a todo custo, pois eles são muito fortes e resistentes. Assim como os trôpegos, a maneira mais eficiente de matá-los é jogando um molotov ou usando um lança-chamas. Quando em chamas, não é recomendável você tentar lutar contra ele no corpo a corpo, pois ela ainda pode te agarrar e te matar. Sendo assim, o melhor seria ficar a uma distância média e usar armas de alta potência, como rifles e escopetas. Além disso, os baiacus atiram bombas de microtoxinas. Cada um tem geralmente 3, uma na parte inferior do abdômen, uma na esquerda do tórax e uma na parte direita das costas. Atirar em qualquer um desses crescimentos os destrói e reduz o dano necessário para matá-lo. Porém, você precisaria ter uma boa mira para acertá-los. Destruir todas as bombas aumenta significativamente as opções para você lidar com um infectado, já que ele não pode mais feri-lo à distância e é facilmente atraído para armadilhas. Bom pessoal, veja os outros vídeos de The Last of Us no canal, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, falou, é nóis.